vai ser colocado aí no chat para vocês, tá? Agora, a gente vai então para essa terceira e última atração da trilha Metodologias e Tecnologias, que vai ser a entrevista sobre Por uma Educação Integral e Integrada. A nossa convidada é a Helena Singer, espero que eu tenha falado certo, hein, Helena? Depois você me corrige. Ela é socióloga com mestrado, doutorado e pós-doutorado em educação, é vice-presidente para a juventude da Choca América Latina e membro do Conselho Municipal de Educação de São Paulo. Ela foi assessora especial no Ministério da Educação em 2015 e é autora de República de Crianças, sobre experiências escolares de resistência, entre outros livros e artigos publicados no Brasil e no exterior, na área de sociologia, com ênfase em direitos humanos, democracia e educação. Então, roda o VT. Olá, Helena, tudo bom? Muito bem-vinda. Boa noite, Emily, obrigada. Boa noite a todos que estão nos ouvindo. É um prazer estar aqui com você, fazer essa entrevista. E eu já vou começar por um dos elementos que a gente tem aqui no título da nossa conversa, que acho que é um bom ponto de partida, que é como você define uma educação integral. A gente tem visto alguns equívocos acontecendo aí, principalmente nesse processo de implementação, de entender o que de fato significa. Então, conta pra gente o que quer dizer esse termo aí na prática. Olha, um equívoco, uma confusão comum é confundir educação integral com escola de tempo integral, né? E, na verdade, a educação integral, ela é uma perspectiva, um conceito, uma visão que parte de um pressuposto de que a educação é o que precisa formar os jovens, né, todas as pessoas, em todas as dimensões da experiência humana, não só a intelectual, a acadêmica, mas também do ponto de vista físico, emocional, político, social, espiritual, enfim, todas as nossas dimensões. E uma só instituição, ela não é capaz de fazer isso, né? A gente se educa em todas as instituições nas quais a gente participa, nas relações das quais a gente faz parte, né? Então, a questão é quando as instituições assumem a sua intenção de educar. E a educação integral propõe isso, que as instituições assumam a sua intenção de educar e se conectem com as trajetórias de aprendizagem das pessoas, das crianças, dos adolescentes, dos jovens, dos adultos. Então, a educação integral ela é uma perspectiva que vê a integralidade no processo do desenvolvimento e a integralidade das conexões que a sociedade precisa fazer para que as pessoas possam se desenvolver em todas as dimensões. A escola, nesse lugar, é um lugar muito central, né? Ela não dá conta de todas as dimensões, mas ela tem que reconhecer todas as dimensões e poder facilitar o percurso de aprendizagem dos estudantes pelos outros lugares onde ele vai poder também se desenvolver e aprender e se tornar o cidadão que a gente precisa. E como você percebe, Helena, é engraçado que muito do que você falou são falas até de estudantes, né? Que eles percebem muito isso. A gente teve uma estudante aqui participando hoje que trouxe justamente isso. Eu não quero uma educação que me forme para fazer uma prova para passar no vestibular, e depois que eu passei no vestibular, eu me vejo assim. E agora, que ser humano eu sou? Qual é o meu propósito? Qual é a minha identidade? Sabe, né? Que é esse integral que de fato faz diferença, né? E como que você percebe essa característica ocidental que se tem de departamentalizar a vida? Você acredita que isso vai interfere na forma como o sistema educacional é pensado e regido? Ah, sem dúvida, né? Que começa por essa departamentalização da vida, né? Então, separar o que é educação, como se a educação fosse só o que acontece na escola, e não reconhecer todos os espaços, agentes, né, que nos educam também. Depois isso se
enfatiza mais ainda nas políticas, então você tem o equipamento da saúde, o equipamento da educação, o equipamento da assistência social, o equipamento da cultura, e nenhum deles se conversam, e cada um deles se relacionam com o usuário como se fosse um pedaço, um fragmento da pessoa, né? Então, ele não é o estudante que pertence àquela família, que frequenta aquele posto de saúde, que tem aquelas condições que o serviço de assistência social atende. Ele é o aluno da escola, e só isso que importa, todo o resto não importa, né? E depois isso se reproduz na organização interna da escola, com a divisão do conhecimento nas disciplinas, nas matérias, né, nos componentes curriculares, como se chama hoje em dia, o que não condiz com a realidade da produção científica mais avançada, né, assim, a gente já vem avançando do ponto de vista da ciência, de perceber as conexões, a complexidade dos fenômenos, e não a segmentação e a super especialização de cada uma das disciplinas, muito menos na educação básica, né? Então, essa disciplinarização é uma fragmentação que torna muito burocrático o conhecimento, descontextualizado da vida do estudante, pouco significativo, pouco interessante, né? Então, não engaja o estudante no seu próprio processo de aprendizado. E, Helena, você falando, enfim, a sua fala é muito próxima. Eu sou doutoranda em História Cultural e a minha orientadora como historiadora é muito próxima do Departamento de Sociologia. Então, a gente lida com sociólogos o tempo todo no nosso grupo de pesquisa, que também tem museólogos e que também tem o pessoal da antropologia. E é engraçado perceber como, trazendo isso para a escola, a gente separa o conhecimento em gavetas. E o prejuízo que isso traz é que a gente percebe uma narrativa sendo construída sobre o conhecimento que é muito hiper especializada. Você percebe isso? Que é como que eu faço essa atividade específica para o sexto ano na geografia, para a turma de 25 alunos? Quer dizer, eu vou. E a dificuldade que às vezes a gente tem, e aí a gente fala muito da criatividade, por exemplo. É claro, eu preciso formar pessoas criativas para solucionar problemas, para viver em sociedade, enfim, questões sociais. Mas como formar pessoas criativas num ambiente tão, né, fragmentado, em que o conhecimento parece que não se conecta? Você percebe esse movimento também da hiperespecialização que ainda é muito forte na educação, embora em outros setores a gente já tenha um grupo mais multidisciplinar trabalhando junto? Sim, percebo. Eu acho que essa hiperespecialização, na verdade, eu acho que esse objetivo, esse ideal de termos que formar pessoas criativas ainda não chegou na escola, na sala de aula, no fazer do professor. Isso está idealizado, né, em alguns documentos oficiais, mas de fato isso ainda não se tornou uma demanda para o estudante, para o professor. Você tem que formar pessoas criativas, você tem que ser criativo. Quer dizer, o estudante é demandado, é cobrado, e, portanto, o professor é cobrado de passar determinados conteúdos que vão ser cobrados em determinadas provas. E o estudante é cobrado que estude esses conteúdos para poder passar nas provas, né? Então, todo o discurso sobre a criatividade, a proatividade, o protagonismo, ele, de fato, tem muita dificuldade de chegar na sala de aula, principalmente porque a sala de aula, ela é em si um fragmento, né? O professor é ali sozinho, ele com, né, como você falou, com uma turma de estudantes, por um determinado período de tempo muito curto, 50 minutos, né? Tudo muito contrário ao desenvolvimento do conhecimento, da criatividade, da produção coletiva, né? A organização do espaço, do tempo, do trabalho do professor é contrária a isso. Então, de fato, e é muito impressionante, porque a lei já vai fazer 30 anos que a lei já diz que poderia estar organizado de outras muitas formas, diversas formas, mas a escola vinha insistindo nesse formato, né? Das aulas, das séries, das disciplinas, das turmas, e a pandemia deu uma suspendida nisso de uma forma muito radical, que, de fato, tem feito acelerar alguns processos, né, que
esses 25 anos da Lei de Diretrizes e Bases da Educação não conseguiram fazer, né, como, por exemplo, finalmente o ambiente escolar se abrir para os recursos digitais, né, e do ponto de vista pedagógico, né, de estar incluído no processo pedagógico, isso nunca tinha acontecido, apesar disso já estar incluído em todas as nossas esferas da nossa vida, mas na escola ainda era um problema, era tido como um problema, né. Então, eu acho que houve uma aceleração forte. Agora, a gente precisa garantir que as transformações proporcionadas pela pandemia, pela essa tragédia que é a pandemia, essa tristeza que nós todos estamos vivendo, mas que a gente se aproprie desse momento para fazer avançar o que pode avançar para melhor mesmo, né? Durante a pandemia, que ainda temos muitos meses pela frente, e depois dela, né? Exatamente. E até trazendo para o nosso contexto, o conceito base do ensino híbrido é a ampliação de tempos e espaços, né, na aprendizagem. E você acredita que no pós-pandemia, é claro que a gente faz suposições, mas pensando nesse cenário que vem se desenhando, que já vinha sendo desenhado, né, Helena? Já se falava em ensino híbrido como tendência para a educação para 2017, depois para 2018, e de repente a gente teve que meio que lidar com o ensino híbrido, que não é bem o ensino híbrido, mas que traz essa mistura de presencial com recursos tecnológicos e tal. E você acredita, então, que no pós-pandemia a gente vai conseguir ampliar, vai conseguir ter ampliado esses tempos e espaços, ou será que a gente retorna ao local de partida onde nós estávamos quando entramos nessa situação? Seguramente a gente não retorna mais, né? Agora, para onde que a gente vai depender de como que a gente se apropria do processo, né? Como eu disse antes, a gente aprende em todos os lugares, em todas as instituições e com as nossas experiências, interações e relações. Nós estamos aprendendo muito durante essa tragédia que estamos vivendo. Nós, coletivamente, como sociedade, né? E cada um dos grupos envolvidos na educação escolar está aprendendo coisas específicas muito importantes, a começar pelos professores, né? Os professores tiveram uma curva de aprendizagem em relação ao uso das novas tecnologias digitais para o pedagógico que, como eu estava dizendo antes, nunca tinha acontecido, e foi numa velocidade muito grande, exatamente porque quando a pandemia suspendeu tudo, sem nenhum aviso e sem nenhum planejamento, os professores não contavam com o apoio necessário para poder dar conta do que seria o ensino remoto, porque eles não tinham formação para isso, as escolas, as secretarias de educação não forneceram os equipamentos nem para eles, nem para os estudantes na velocidade necessária, e os recursos, para além dos equipamentos, os recursos, a formação, a experiência, tudo isso eles não tinham, e correram atrás, né? Correram atrás, eu acho que esse é um processo coletivo muito bonito, de todo mundo que trabalha, que atua no campo da educação, a gente viu essa energia circulando, assim, muito estresse, muita dificuldade dos professores, né, extremamente sobrecarregados e pressionados, mas correndo atrás, aprendendo e descobrindo muitas outras possibilidades do mundo digital, né, do que os próprios estudantes fazem no mundo digital, do quanto que também o remoto amplia muitas vezes, né, então experiências do tipo, eu preparei a aula para minha turma, como eu estou acostumado, mas eu precisava que os pais estivessem juntos, né, porque as crianças são pequenas e os pais precisam estar juntos, então os pais começaram a interagir também, né, com a gente na aula, e eu aprendi um monte, né, também as pesquisas mostram quanto que as famílias se aproximaram do universo escolar, e ambos os lados, pais e professores, passaram a valorizar mais, né, tanto o professor valorizando mais a família mais próxima da escola, valorizando mais o trabalho do professor. Então, essas aprendizagens, elas vão necessariamente impactar no caminho que a escola, que a instituição escolar vai ter daqui para frente. Agora, tem os oportunistas, né? E é por isso que eu digo, para onde que vai, depende de como a gente se apropria, porque nesse vazio que a pandemia causou, que é a suspensão, depende, sem planejamento, etc., logo chegam os oportunistas, né, que querem
disponibilizar ferramentas que são capazes de captar os dados dos estudantes, por exemplo, ou querem fazer aprovar a toque de caixa sem a devida discussão na sociedade sobre o ensino domiciliar, ou querem fazer aprovar a toque de caixa que o remoto possa substituir o presencial. Sempre terão os oportunistas, né, e a gente enfrentar essas forças depende de quanto a gente consegue organizar outras propostas, né, e se organizar para coletivamente implementar outras propostas. É isso que a gente está precisando fazer. Exatamente, com diálogo e participação de toda a comunidade escolar, né, para realmente construir esse caminho por todos os lados, né. E aí, entrando agora em BNCC, que é uma das temáticas da vez, né, Helena, que está sendo aí super debatida, no texto oficial da BNCC, a gente tem a seguinte citação: a BNCC propõe a superação da fragmentação radicalmente disciplinar do conhecimento, o estímulo à sua aplicação na vida real, a importância do contexto para dar sentido ao que se aprende e o protagonismo do estudante em sua aprendizagem e na construção do seu do seu projeto de vida. Como que você tem percebido aí o processo de implantação da BNCC? Ela tem se constituído aí numa alavanca de mudança da educação ou ainda está um processo lento de implementação? O que você tem sentido por aí? Olha, a BNCC, ela é em si um documento muito contraditório, né? Ela tem essa afirmação, ela tem uma introdução muito favorável à educação integral, mas na forma como ela apresenta os conteúdos, as componentes curriculares, sobretudo em relação ao fundamental, ainda é muito disciplinar e seriado, né? Então, acaba que ela, em si, não sozinha, dada a BNCC, ela pode ser usada tanto para o reforço da estrutura escolar fragmentada que a gente tem hoje, quanto para o avanço. Depende muito de como que as secretarias da educação, sejam as municipais ou as estaduais, avançam e desejam e imprimem aí um sentido. Agora, acho que em relação, sobretudo, ao ensino médio, ela está bem lenta, porque deveria ter começado a ser implementada exatamente no ano passado, e é uma mudança mais radical, né, porque aí sim, no ensino médio tem menos os recursos, a estrutura das séries e das componentes curriculares, e acho que a pandemia suspendeu todas as prioridades, inverteu as prioridades, não é implementação da BNCC, mas sim o que fazer com a pandemia, né, nesse contexto da pandemia. Então, acho que, de qualquer forma, está bem mais lento do que era previsto. Agora, para que lado que vai depender mesmo, e não é só das secretarias da educação, depende, sobretudo, de como as equipes escolares se apropriam da BNCC e desejam fazer com que isso seja uma oportunidade de transformação ou não, né? Porque no fundo e no fim, sempre é a equipe escolar que vai definir como é que se realiza aquele currículo naquela instituição. A LDB garante essa autonomia e a verdade é que as equipes, se elas se apropriam, elas conseguem exercer essa autonomia. Agora, se elas não têm projeto, aí é mais fácil elas implementarem e esperarem que as coisas venham prontas, seja da Secretaria de Educação ou do material didático do sistema que elas compram. Exatamente, e é interessante, né, Helena, perceber que é toda uma movimentação de se pensar, por exemplo, BNCC é papel, e o planejamento também é papel. Então, eu posso ter um planejamento de acordo com a BNCC, ou seja, na minha aula de história para o 8º ano, estou trabalhando a habilidade X da BNCC. Mas será que essa habilidade de fato está sendo trabalhada e desenvolvida, né? Então, é um aspecto a se pensar na implementação e que é muito mais do que adaptar material ou adaptar planejamento, é uma readequação das práticas, né? Uma revisitação à própria prática e à cultura escolar, né? Dos valores e dos princípios, enfim, que vão ser valorizados no processo. Acho que
o desenvolvimento de habilidades e competências vem muito desse sentido, né? O que você acha sobre isso? Que é uma coisa que eu tenho percebido, assim, às vezes eu coloco habilidade no planejamento, por exemplo, mas não necessariamente na prática vai mudar alguma coisa. Eu posso dar a mesma aula que eu dava de 5 anos atrás. Eu acho que tem ainda muito pouca densidade a compreensão do que são habilidades, competências, de como os conteúdos curriculares eles estão a serviço de desenvolvimento de habilidades e não o contrário, né? E isso tem a ver com o tipo de metodologia que você adota, né? Então, não adianta falar, eu vou trabalhar as habilidades, mas eu vou continuar com as aulas expositivas, porque as aulas expositivas não favorecem o desenvolvimento de habilidades, a não ser as habilidades de escutar, memorizar, o que é possível memorizar de uma aula expositiva, de copiar no caderno, né, registrar a sistematização, esse tipo de habilidade que as aulas expositivas favorecem, e não são essas habilidades que hoje em dia se propõe que sejam as fundamentais, que as pessoas garantam que se desenvolvam ao longo da educação básica. Então, se o professor não revisa sua metodologia, né, que é também muito além de uma aula participativa, com os estudantes respondendo perguntas que ele coloca, mas, de fato, como é que coloca os estudantes no comando do processo? No comando do processo não quer dizer no lugar do professor, mas no processo dele próprio, né, ele definindo o projeto que mais interessa para ele, se organizando coletivamente para realizar esse projeto, se sensibilizar em relação às questões da matéria, e poder se organizar com um plano para como abordar essa questão e aprender o que se espera que ele aprenda ao longo do tempo, né? O encargo de fazer o estudante desenvolver a habilidade tem que ser mais compartilhado entre o professor e o estudante. Fica muito, o professor acha que é ele que vai fazer o aluno desenvolver a habilidade, não, né? É o estudante que tem que assumir isso. Exato. Eu vou trazer perguntas do público que está assistindo a gente. E a Ruth Leia pergunta: como o professor pode se atualizar para desenvolver esse trabalho integrado com os seus alunos? Olha, eu acho que o professor ele precisa ele mesmo se colocar no lugar de alguém que está aprendendo. Isso que eu vejo muito na pandemia, né? Essa possibilidade do professor aprender de novo, se colocar nesse lugar, né? Se tá de novo sem referências, sem ferramentas e precisar correr atrás e descobrir, aprender. Isso abre muito a cabeça, né? A disponibilidade do professor para criar novas possibilidades, inventar coisas, inventar com os estudantes, e o melhor caminho são os próprios estudantes, ainda mais nesse contexto, né, do remoto, dos digitais, os estudantes estão necessariamente na nossa frente, né? Os mais jovens sabem utilizar e já utilizam muito mais do que a gente. Então, se abrir para perguntar para eles o que eles têm feito, o que eles têm descoberto, por onde que eles navegam, e construir junto com eles as novas metodologias, as novas formas de construir o conhecimento. Então, acho claro que a gente sempre tem que buscar o conhecimento em várias fontes, em fazer cursos, em comprar livros e etc. Mas às vezes está bem ali do nosso lado, com os estudantes, os nossos colegas de trabalho, a possibilidade de criar juntos, de pensar juntos, de inventar juntos como é que a gente vai fazer as coisas, é muito valioso isso também, né? Exatamente. E tem a Ruth Leia também fez uma pergunta que está voltada para avaliação, Helena, que o negócio, eu não sei se você percebe que sempre trava, às vezes, na avaliação. É uma temática que vai travar lá, né? Então, ela pergunta, para que ocorra essa mudança na escola, não seria necessário, talvez, primeiro modificar as provas dos grandes vestibulares e vestibulinhos, por exemplo, pois acabamos sendo cobrados e fomos formados nessa linha, quer dizer, muito professor de ensino médio traz isso, né? O meu compromisso é de trazer aprovações para o vestibular. E aí, onde fica a educação integral, né? Sempre barra aparece o diálogo quando a gente chega na avaliação, né?
Bom, eu não tenho nenhuma dúvida que a gente precisa transformar as avaliações, a gente precisa pressionar as instituições de ensino superior a mudarem as suas avaliações, a mudarem o Enem, porque realmente é um gargalo que não faz sentido, né? E o pior é que não é só o estudante do ensino médio, eu já escutei de pais da educação infantil, preocupações em relação ao vestibular, né? Agora, tem muito de uma fantasia aí também, né? Porque as pessoas não se preparam, embora tenham escolas de educação infantil que vendam isso, que digam que essa é a escola que mais aprova no vestibular, as pessoas não se preparam para o vestibular desde os 4 anos de idade, né? O que elas se preparam é para aprender, para saber buscar as fontes, para saber se organizar, né, em relação aos estudos, se organizar em relação aos seus objetivos, né, e isso é o que a escola precisa garantir que ela saiba fazer, e está suficientemente preparada para estudar para provas e passar em provas que ela queira passar, porque faz parte do seu projeto de vida. A escola precisa garantir isso, mas isso não se faz ao longo de vários anos da escolarização. O que se faz ao longo de vários anos da escolarização é justamente essas competências. Primeiro, se autoconhecer, para saber o que eu quero da minha vida, né? Exatamente, eu quero prestar vestibular, qual vestibular, né? E o autoconhecimento é fundamental. E depois, como que eu me organizo para isso? E aí, quais são as ferramentas mesmo que a escola também me ajuda a encontrar e desenvolver para que eu possa estudar e passar nas provas que eu escolhi fazer, que fazem parte do meu projeto de vida, né? E entrando em projeto de vida, deixa eu encontrar a pergunta aqui. A Viviane Lúcio perguntou: há uma resistência significativa por parte dos professores em relação ao processo ou planejamento do projeto de vida dos estudantes. Com a sua experiência, como que nós poderíamos estimular essa questão da resistência dos professores em planejar ou trabalhar nesse processo de projeto de vida? Seria um medo do desconhecido, porque projeto de vida é algo novo, né? Que até então. Eu acho que tem várias resistências. A primeira mesmo, ela é muito estrutural, porque o professor, ele não é um professor de uma turma de estudantes, ele é o professor de uma disciplina. A identidade do professor, principalmente do Fundamental 2 e do médio, é professor de disciplina. Eu sou professora de sociologia, professora de física, de matemática. O meu vínculo é com a física, com a sociologia, com a matemática, né? A minha identidade se constrói a partir disso, e não a partir da minha relação de educador dos estudantes. E no projeto de vida, eu sou educador dos estudantes, eu estou aqui para orientar o seu processo de aprendizagem. Então, é uma desconstrução da identidade do professor muito importante, né? Aí eu acho que como quebrar isso, em primeiro assim, não recomendo que as escolas coloquem projeto de vida como um horário na disciplina, na carga quinta-feira das 4 às 5, a cargo de um professor específico. Eu acho que o projeto de vida, ele tem que abarcar todas as disciplinas, e ele tem que ser construído a partir de projetos transversais que envolvam a interdisciplinaridade e que tenham os estudantes no comando desse processo. Então, em cima das 3 fases estão previstas lá no projeto de vida: se autoconhecer, sua identidade, quem sou, né, do ponto de vista individual, da minha família, do bairro da onde eu vim, dos meus antepassados, da onde eles vieram, do social, aonde eu vivo, onde está essa escola, que contexto é esse, que bairro é esse, que cidade é essa, quais são os grupos sociais aqui, os meus amigos, né, com quem eu me identifico, com quem eu quero circular, e todos os conteúdos que estão envolvidos como pano de fundo, não como conteúdos disciplinares, mas é claro que essas reflexões todas, elas mobilizam conhecimentos que vêm de todas as áreas do conhecimento, e os alunos devem ser estimulados a desenvolver projetos
de todas as áreas do conhecimento nesta investigação, né? E a terceira fase é a partir de pensar eu no mundo, eu como adulto, eu já começar a pensar os meus caminhos profissionais, como conhecer como é que é o mundo do trabalho, que não é só o mundo do mercado de trabalho, mas todas as formas possíveis de eu estar no mundo do trabalho. Então, se o projeto de vida se organiza como uma estratégia interdisciplinar dos professores, eu acho que ajuda a barrar as resistências e cria uma estrutura mais lógica com o conceito de projeto de vida do que se for uma disciplina a cargo de um professor. Muito bom. E aí a gente já está finalizando e eu gostaria de pedir para você, em uma frase, em um momento de mentoria, por exemplo, com um professor ou com um gestor, que a gente já viu que tem gestor aqui assistindo, que deseja muito ser parte aí de uma intensa transformação na educação. O que você recomendaria, assim, para essa pessoa, para ela fazer, para ela atuar, ou para ela buscar, enfim? Eu acho que começa por um processo de autoconhecimento mesmo, assim, ele se perguntar o que nele, o que o sensibiliza, o que a sensibiliza nesse processo da educação que ela quer transformar. E o que isso tem a ver com a história de vida dela, com as escolhas que ela fez até aqui. Eu acho que esse processo é um processo que começa na gente mesmo, né? Eu acho que nesse 1 minuto eu falaria isso. Até porque autoconhecimento é competência da BNCC para os estudantes, mas os professores também precisam, né? Toda a comunidade escolar. Todos nós precisamos. Exatamente. Que aula, gente. Que honra, Helena, te receber aqui e fazer essa entrevista com você. Fico muito feliz de ter esse papo e de a gente poder contribuir de alguma forma com todas essas reflexões, com toda essa contribuição que você trouxe aí para a gente. Muito obrigada pelo seu tempo, esse recurso escasso, não é verdade? E não renovável. Muito obrigada pela sua presença. Foi de verdade uma grande honra aqui para todos nós recebermos a sua presença. Eu que agradeço, um prazer essa conversa, Emily. Obrigada. Boa noite para todos. Boa noite.